Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, Tambaú, São Paulo, casa de estudos, orações e passes. Hoje, 7 de dezembro de 2022, apresentação da live de número 124. 2022 se prepara para nos deixar, né? Em menos de um mês, receberemos 2023. Somos todos sobreviventes da famigerada epidemia da Covid-19, que ceifou mais de 690 mil vidas e ainda desencarnam 72 pessoas por dia, né, em média. Todo cuidado é pouco, nossas orações aos que desencarnaram por Covid e outras moléstias. Efemérides. Hoje, 7 de setembro, é o Dia Internacional da Aviação Civil. Também é o Dia Nacional da Assistência Social, uma área tão carente de gente competente, né? Dia 3, o terceiro, Dia Nacional da Civicultura. É fundamental que todos nós tivéssemos, né, a prática para podermos praticar mais plantio de árvores, né? E também é o dia do médico cirurgião plástico. Amanhã, dia 8, é o dia da família. É um dia muito importante. Todos nós devemos estar convictos de que a família é o nosso centro de atenção divino, onde Deus, né, parece que nos acolhe de uma maneira mais bacana, né? Bom, sorteados de hoje, Marcos, por favor. A ganhadora desse quadro, nessa pintura mediúnica com moldura, né, é Solange Cunha. Verificamos que você não é de Tambaú, você parece que é de Santa Cruz das Palmeiras, né? Mas você tem amigos aqui. Por favor, por meio dos amigos, peça-os para que eles possam vir apanhar para você esse presente que a Casa do Caminho te oferece, por ocasião da nossa apresentação da live de número 124, tá? E o livro vai para Líbia Pereira. Da mesma forma, Líbia Pereira, você é de Tambaú, e você esteja, por favor, fazendo contato conosco, nós faremos contato com você, para que você possa estar recebendo o seu livro, tá? Bem, hoje, o livro que nós faremos a leitura é, novamente, o Aqui e Agora, do Zé Carlos de Luca. Fantástico, né? Só para não esquecer de dizer para vocês que eu faço questão de divulgar esse livro, porque a venda desse livro arrecada dinheiro para pessoas com necessidade, tá? Ele já, se eu não me engano, com 30 livros, ele já atingiu a marca de 1 milhão de livros, mais de 1 milhão de livros vendidos, né? E com o resultado, assim como o Chico Xavier, da venda desses livros, ele doa para entidades que abastecem qualquer coisa perto de 110 mil pessoas. É fantástico. Esse livro contém 231 páginas e 30 capítulos, né? O Aqui e Agora, espiritualidade praticada, prática para o dia a dia, né? Hoje o capítulo 3, acalmando as tempestades. Vem uma chuvinha qualquer, um pouco mais forte, a gente acha que é uma tempestade, né? Mas a tempestade que ele fala aqui são as coisas que acontecem conosco de uma maneira geral, né? Vamos lá. Coragem, sou eu, não tenho medo. Foi Jesus que disse isso, tá? Jesus pronunciou essas palavras quando surgiu aos discípulos, no exato instante em que eles enfrentavam fortes tempestades no mar da Galileia. Temerosos de um iminente naufrágio, hoje a cena se repete. Nós somos os amigos de Jesus que atravessam o mar das dificuldades. E não raro, julgamos que o nosso barco vai afundar. Mas, assim como surgiu aos discípulos no momento mais difícil da travessia, esse mesmo Jesus também surge no instante da nossa aflição, dizendo-nos, de igual modo, sou eu, não tenho medo. Escute essa voz falando ao seu coração, aqui e agora.
Você não ouvirá com os ouvidos físicos, mas se fizer silêncio interior e estiver receptivo, sentirá a presença encorajadora do Cristo. Você poderá objetar que não é possível ver Jesus como os discípulos viram, mas o fato de não enxergar a presença física de Jesus não significa que ele não esteja presente. Nós não enxergamos as ondas do aparelho celular, mas não duvidamos da existência delas, pois são elas que possibilitam nossa comunicação com a pessoa do outro lado da linha. Fácil, né? Entender isso. Por que então duvidar da presença de Jesus, se ele nos assegurou que estaria todos os dias conosco? Somente o senso da espiritualidade pode nos conferir essa certeza. Para o materialismo, Jesus é apenas um personagem histórico, definitivamente morto. Porém, para quem acredita na imortalidade da alma, na comunicação entre os seres dos mundos material e espiritual, na missão redentora de Jesus, que Jesus ainda exerce sobre a humanidade, é possível acreditar na presença dele ao nosso lado, sobretudo nos momentos em que estamos em dificuldades. É por isso que Jesus afirmou: bem-aventurados são os que não viram e creram. Feliz é quem tem fé na presença do Cristo, pois sabe que ele é um amigo de todas as horas, sobretudo das horas mais difíceis. A fé verdadeira é aquela existente nos momentos de instabilidade. A fé não é para os tempos de calmaria, é para os momentos de tempestade. A fé exige os exercícios mais sublimes da nossa espiritualidade. Muitas vezes estamos remando no mar agitado das dificuldades. Nosso barco balança ante a força das ondas bravias, mas temos a fé de que, de um jeito ou de outro, vamos vencer a turbulência, porque, em última análise, ela veio para nos obrigar a treinar as nossas habilidades. Eu costumava dizer sempre para os meus filhos: a vida é uma oportunidade que Deus nos deu. E tudo que nós precisamos fazer é desenvolver habilidades, em todos os setores. Você vai na escola, né, tem que aprender o que tá dizendo a escola para poder a gente ter uma formação profissional melhor, né? Você vai andar de bicicleta, tem que perceber que você tem que manter a visão para frente, né, e pedalando para que a bicicleta possa. Então, desenvolvimento de habilidades, e com detalhe, não é só quando é criança, não. Ainda mais quando a gente fica mais velho. A gente fica mais velho, a gente fica mais sábio. A gente, né, consegue entender melhor as coisas. A fé nos ensina a ser fortes, e a presença do Cristo nos traz a confiança de que não estamos sozinhos e que iremos superar os obstáculos. Não o vemos diretamente, mas sabemos que Ele está conosco. Confiamos no seu amparo e assim continuamos a remar, cheios de coragem, apesar da ventania contrária. Narra a passagem evangélica que Jesus acabou entrando no barco dos discípulos, e com isso o vento se acalmou, e eles chegaram ao seu destino. Hoje, permitir que Jesus entre em nosso barco é sentir a sua presença espiritual nos envolvendo em coragem, perseverança, paciência, resiliência e entendimento de que as dificuldades, quando bem aceitas e superadas, trazem ganhos para a nossa vida. Não estamos à deriva no mar revolto. Cristo é o comandante da embarcação e nós estamos remando com Ele rumo às águas mais tranquilas. Por isso, em meio às suas tempestades, eu o convido a meditarmos juntos. Visualize em sua mente você dentro de um pequeno barco em alto mar. As águas estão agitadas por ventos contrários ao seu destino. São seus problemas, dificuldades e doenças. Você se sente temeroso. Porém, imediatamente, uma luz intensa se aproxima do seu barco e vem em sua direção. Você sente confiança e bem-estar. Quando a luz está bem perto, você reconhece que é Jesus quem está à sua frente. Sorrindo, Ele pede que você continue remando. Ele diz que você é mais forte que as ondas.
que tudo isso vai passar, que você reconhecerá que a dificuldade foi uma escada para o seu crescimento. Você vai ganhando forças novas e, enfim, vê Jesus entrando no seu barco. Você está feliz, você se sente seguro, os ventos acalmaram, a tempestade passou, você ganhou força e sabedoria e agora chegou ao seu destino em paz. Você então abraça Jesus e agradece a presença dele no barco da sua vida. Gente, isso é só para quem acredita, tá? Quando nós começamos a vida na casa espírita, nós, eu digo eu, começava a compreender bem as palavras, que são muito claras. Ninguém consegue não entender o que uma doutrina espírita passa para nós. Mas eu tive uma certa dificuldade para entender que a reencarnação é um fato, que o Espiritismo matou a morte. Não existe dúvida nenhuma para mim hoje, né? Todos aqueles que se foram, que viveram conosco, estão hoje em algum lugar e provavelmente nós iremos encontrá-los, se estivermos na mesma sintonia, né? Porque aqui, nesse planeta Terra de mundos e expiações, é tudo junto e misturado. Tem um punhado de bandido no nosso entorno, um punhado de porcaria na volta da nossa cidade, sei lá, é muito complicado, né? Mas lá existe um selecionamento. Tanto é que os ensinamentos que a doutrina nos traz, né? O mundo de regeneração, ele vai vir de uma forma bem interessante. Essas pessoas ruins, eles não voltam mais para reencarnar aqui, né? Eu li esses dias que hoje nós somos 8 bilhões de moradores no planeta Terra. Dá para ter uma ideia do que é isso? É muita gente, né? 8 bilhões. Pois é, a gente não sabe nem entender como é que funciona isso. Tanto é que o planeta Terra não aguenta mais tanta gente. Uma vez que as tempestades acontecem, né? As mudanças climáticas são fortes, porque a maioria dessas pessoas não está nem um pouquinho preocupado em cuidar do planeta Terra como se fosse o nosso quintal. Se todo mundo cuidasse como se fosse o nosso quintal, seria uma maravilha, porque nós todos estamos aqui para fazermos alguma coisa de bem. E quando Jesus fala, tudo que você fizer de bem para um menor nos seres humanos, é a mim que vocês estão fazendo. Gente, é fácil demais, né? É só querer entender como funcionam as coisas nesse mundo. É fantástico, maravilhoso. E quando você tem um número de livros fantásticos e maravilhosos, como nós temos à nossa disposição, está certo que o livro tem 200 e tantas páginas, mas eu não leio todo ele de uma vez só, eu leio ele aos pouquinhos, né? Assim como eu estou fazendo aqui, eu trago um capítulo, e esses capítulos são suficientemente fortes para nos chamar a atenção de que talvez nós não estejamos administrando a nossa vida da maneira correta. Nós não estamos querendo ensinar ninguém não, viu gente? Por favor. A casa espírita, ela não chama ninguém para assim, faça o que eu faço. Não. Cada um faz o que quer. O livre-arbítrio veio com a nossa vida, né? Nós temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, livre-arbítrio, inteligência e consciência. Isso tudo foi dado por Deus. E, de repente, cada um faz o uso dela como quiser. Se eu estou oportunamente rico nessa encarnação, eu não vou começar a ficar preocupado em fazer bem para os outros, não. Eu tenho que pensar só em mim, porque realmente o materialismo nos leva ao egoísmo, né? E assim como um dos capítulos do Evangelho é sem caridade não há salvação, eu diria que sem humildade não há caridade. Nós temos que ter a certeza de que existe uma força muito grande, muito maior, lá de cima, que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui. Então vamos fazer da nossa vida algo interessante, e como a Zélia sempre diz, quando fazemos o bem a alguém, nós estamos subindo um degrau em direção à nossa evolução. E
a nossa evolução depende das nossas ações. Quer dizer, não existe dificuldade em entender o que uma doutrina espírita mostra para nós, gente. Os 5 livros, o Pentateuco, né, eles são básicos para que a gente possa ter uma noção. Agora, os livros complementares, né, tantos eles, não vou nem citar nomes aqui, porque eu não tenho anotado. Eu gosto de citar nome quando eu tenho anotado, que eu cito o nome de um número muito grande de autores fantásticos e maravilhosos, que fazem da nossa vida mais fácil de ser administrado, né? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item é o 13, a fé e a caridade. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, né, fazer mais pelo outro, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido, ansioso de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões, de mudanças e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé, porque o Evangelho nos mostra que caridade sem a fé se torna quase impossível de realizá-la, porque a fé é a confiança de cumprir as promessas que Deus nos dá, em auxílio da caridade ao nosso próximo. E caridade sem fé não nos inspira a carregar a nossa cruz com coragem e perseverança. Se não trabalharmos aqui e agora, não mereceremos a felicidade do futuro destinado a cada um de nós. Deixamos de praticar a moral do Cristo, procurando os prazeres da vida terrena. A vida terrena
é para aperfeiçoarmos o amor ao próximo e a Deus. Precisamos manter o equilíbrio. A felicidade aqui existe se procurarmos praticar o bem acima dos prazeres materiais. A caridade com a fé é o santo remédio para conseguirmos a felicidade no plano espiritual. Então, coragem, força, praticar a caridade com fé. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. A gente agradece, a oportunidade. Porque não é um dia da semana que a gente tira para estar mais próximo, de Deus, de Jesus, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, para que a gente possa se sentir melhor, a gente possa se sentir confortado, com alegria, coragem, para enfrentarmos as durezas do dia a dia. Então, Jesus, ainda bem que Jesus, está sempre presente, nos ajudando, nos intuindo, para que essa verdade, esse caminho abençoado que Ele nos mostra, Ele nos oferta, é para todos, É só termos a vontade de seguirmos, de irmos em frente, buscar esse entendimento. Hoje nós temos, através da doutrina espírita, as informações necessárias, precisas, com uma certeza maravilhosa, porque todo o Evangelho é assinado pelos Espíritos, os apóstolos que estão com Jesus no mundo espiritual, nos enviando as mensagens. Então, o Evangelho vem, através desse capítulo, o capítulo é o 11. Jesus querido, amor, amar o próximo como a si mesmo. Então, o que é o próximo? Quem é o próximo nesse mundo de tumulto do ser humano? Só eu. O eu é mais importante do que o próximo. Nós temos que dividir tudo, com o nosso próximo. Então ele vem falar, a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria de ter dito, que sem a caridade é impossível obter a fé. Que a fé é um sentimento nato. Nós temos, no nosso Deus, ao fazer o ser humano, seus filhos, Ele já colocou no nosso íntimo a fé, para que a gente não se perdesse enquanto estivéssemos aqui na Terra. Então, é só trabalhar essa fé, porque a fé também não é comprada e nem vai pedir para o outro aumentar. Se bem que os apóstolos pediram para que Jesus
aumentasse. Aumenta a nossa fé, Senhor, quando Ele responde: não posso aumentar a fé. A fé é você que tem que buscar através do amor, da confiança, né? do respeito pelo próximo. Então é o que Ele está falando aqui. Vamos buscar, vamos conquistar essa fé, esse amor tão grande que Deus coloca no nosso coração, no nosso sentimento, nosso espírito, para que a gente possa crescer, ser um irmão que preocupado com o nosso próximo, com aquelas pessoas que estão em dificuldade, em dores, em desarmonia, desacreditando num mundo melhor, em quem possa dar a ela um conforto, uma segurança. E quem? É o amor que nós temos, a confiança que nós temos que ter em Deus e em Jesus. Não é? Por isso, a fé, ela tem que ser raciocinada. Ela não é uma fé vã, uma fé sem nenhum, teor. Então, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser humana, humilde, aquele prazer de você fazer em benefício do nosso próximo, buscando essa vontade, essa esperança de dias melhores para a nossa vivência. Então, vamos buscar, que ela só é possível quando nós buscamos, quando nós queremos e fazemos por merecer ter uma vida melhor, sem tanto erro, sem tantos desequilíbrios. Trouxe, sábado passado eu fui em São Carlos, o Nilton esteve lá, e nós tivemos também, e para fazer a pintura, e a certeza, de o espírito que auxilia ele é esse menino aqui, 20 anos, não é? Gabriel. Da cama. É o Gabriel, 20 anos. Estudando em Dracena, sofre o acidente automobilístico e fica em coma 13 dias e faz a passagem. E um espírito de luz que tem um conhecimento muito grande e que já estudava e entendia Kardec, e hoje se aproxima do Nilton, ajudando a trazer a consolação, o amor, a confiança em Deus, essa verdade absoluta, para que possamos entender quanta beleza, quanta luz, quanta informação, e o homem ainda desapegado das coisas espirituais, preferindo as materiais, está deixando passar, está deixando de lado o que realmente vai nos fazer crescer,
moralmente e espiritualmente. Não há pena. Vamos buscar essa verdade para a gente poder entender e viver melhor. Mesmo através de todas as dificuldades, as dores, a ignorância ainda, né, do povo. Mas se você tem essa certeza, esse conhecimento com Deus, você faz o seu mundo ao seu redor, essa paz, essa coragem para viver melhor. Então, uma citação aqui, né, de um caso que aconteceu no tempo de Jesus, né? É Pedro encontrando, né, um menino, e os dois caminhando, vendo que o Senhor andava apressado. O menino perguntou: aonde vai com tanta pressa? O que o senhor precisa, o que o senhor procura? Desejo paz, falou o viajor. Procuro consolar a minha alma atormentada, dolorida. Você já viu essa flor? Uma florzinha do campo ali, cheia de poeira também, e meia que apagada. Mas o menino vai e, né, mostra a flor para ele. Falou a criança, mostrando a pequenina flor do campo, insignificante na paisagem seca. Não tenho tempo. Meu senhor, já observou os pássaros que pulam de galho em galho, num esconde alegre? Não, respondeu sem paciência. Bom homem, quando passou pelo lago, molhou os pés e parou para tomar a água sem pressa? Insistia a criança. Busco a paz, afirmou o homem. Já parou para brincar com as nuvens, procurando enxergar nelas figuras? Dizia o menino. Não tenho tempo. A caminhada que faço não pode esperar. Tenho ânsia de solucionar dificuldades íntimas, respondeu, tentando se livrar da criança chata e inconveniente. Onde vai? Tem crianças? Não sei. Tem festa? Não sei. Tem comida? Não sei. Então por que vai para lá? Insiste o menino. E se não gostar? Não se preocupe, falou o homem irritadiço. Eu preciso ir logo. Tenho de apressar o passo. E saiu mais rápido, ligeiro, deixando o companheiro pequeno para trás, satisfeito por se livrar do menino. O menino continuava a narrativa. Desistiu de acompanhar o novo amigo por não conseguir alcançá-lo, os passos, e desapareceu no horizonte. O viajor se recompôs da irritação aparente e retornou ao clima da própria alma. Quando se aproximou do destino, viu sequioso grupo de pessoas de variadas idades, desejosos de ouvir as palavras maduras do Messias prometido. E eis que sua surpresa foi maior quando viu ali, sobre uma grande pedra, à guisa de púlpito, de um lugar, de um palco mais alto, que as pessoas, o menino a discursar sem medo acerca das alegrias do céu e o rumo do coração dos homens. A criança, iluminada ao ver o transeunte que acabava de chegar, falou feliz: aproxime-se, meu irmão. Deus, nosso Pai, nos quer mais próximos. Seu calor se multiplica quando aquecemos o coração um do outro. O viajor, boquiaberto, não conseguiu pronunciar uma só palavra e, caindo de joelhos,
apenas pôde ouvir as palavras lúcidas da criança que o tinha seguido na estrada até ali. Lembra quando Jesus, fugiu dos pais? Ele tinha 11, 12 anos e foi ter com os doutores das leis numa igreja, num lugar onde esses doutores estavam reunidos para logo mais discursar. E Jesus falava como o maior doutor da lei, porque ele tinha conhecimento, ele tinha moral muito elevada, e todos que estavam lá ficaram admirados pelo conhecimento de Jesus, o nosso irmão. Então a gente vê, por que essa pressa, atropelando tudo e todos, querendo as coisas da terra? Nós temos que tudo que tem na terra nós já temos. Está faltando para o nosso espírito, os ensinamentos do mundo espiritual. Nós temos que ter calma, nós temos que buscar agora esse conhecimento e se encher dele, para que possamos passar às outras pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento e que precisam enxergar as belezas desse mundo para buscar Deus, para buscar Jesus, e estarmos plenos de amor, de confiança e de paz. Obrigada, Senhor. Boa noite a todos. Então, nesse evangelho de hoje, fala a fé e a caridade. A fé, sem a caridade, ela se torna vazia, E o que seria a fé? A fé é o acreditar. É acreditar num mundo melhor, numa transformação nossa. Acreditar que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar, que o outro, o nosso irmão, também vai passar por essa mudança, essa transformação. E aqui no Evangelho fala, que no tempo de Jesus, os discípulos, os apóstolos dele, para testemunhar que acreditava em Jesus, que seguia Jesus, eles davam a vida, Eles eram jogados nas arenas e eram devorados pelos leões. E hoje, como fala o Evangelho, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente seja humilde, que a gente não seja egoísta, que a gente não tenha orgulho. É essa testemunha que a gente tem que ter, acreditar, É ter a fé, é doar o nosso amor para os nossos irmãos, E a gente acha tão difícil, a gente não quer, nenhuma mudança. Imagina na época que as pessoas davam a vida, por Jesus. E hoje a gente não quer deixar nem o nosso conforto, nem o nosso orgulho, Tudo que o outro faz, a gente fica todo cheio de melindre. Olha que o outro falou para mim. Olha que essa pessoa me disse. Então, Jesus é isso. Jesus é amor, é humildade. E esse é o exemplo que Jesus nos dá. E eu estava ouvindo, a Maíse Braga falando uma história que eu queria dividir com vocês. Achei muito bonita, muito interessante. Que também é um testemunho de fé. Então, ela conta assim, que assim, na década de 20, mais ou menos, anos 20, tinha uma cidadinha, um vilarejo nos Estados Unidos, onde a seca estava dominando. A seca já fazia 2 anos que não chovia. Então, havia muita pobreza, muita fome, e as pessoas estavam assim, desfazendo das terras deles por preço de preço bem baixo. E aí o padre daquele vilarejo convidou toda a população, toda a cidade, para ir orar, para ir rezar, pedir pela chuva.
né? Então a cidade inteira foi. E rezavam, e o padre pedia muito para que Deus tivesse piedade, mandasse chuva, que eles estavam passando muita necessidade. E, de repente, aqueles trovão, a chuva caiu muito forte. E todo mundo se abraçando, agradecendo a Deus, feliz. Mas ninguém tinha como sair dali, porque a chuva era muita. E eles iam ter que passar a noite ali. E no meio de todo mundo ali, uma criança de 10 anos, com um guarda-chuva imenso, vermelho, saiu sorridente, né? Porque a única pessoa que acreditou, que teve fé, que a prece ia, né, fazer com que a chuva viesse, foi uma criança de 10 anos. E ela foi a única que foi embora para casa. Então, é isso. Nós temos que acreditar, ter fé, né? E usar tudo que a gente aprende com Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, aplicando, deixando o orgulho, deixando, assim, esse sentimento que a gente tem, que quando alguém fala alguma coisa que nos magoa e fala, nossa, né? Não, é tão pequeno, deixa, né? Não vamos ter tanto orgulho, não. Vamos saber amar e perdoar o outro, né? Porque a gente também quer que o outro nos perdoe. A gente também quer que Deus nos perdoe. Quando a gente sair daqui, dessa encarnação, porque todos nós vamos um dia sair, o que a gente vai levar? O nosso orgulho? Né? Não, a gente tem que levar é o nosso amor, é a prática da caridade, né? É confiar mesmo, como aquela criança confiou, né? E assim é que eu acredito que esse evangelho vai nos servir muito no nosso dia a dia. É praticar a caridade, mas com fé, com amor, e acreditar. Acreditar em nós e acreditar também no outro, né? Nessa transformação. É buscar. É buscar. Não é? A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Hoje vendo que sou é nada, quero ir buscá-la onde ficou. Está na hora da gente buscar essa criança, não está? Para trazer pertinho de nós, darmos toda a atenção, não é? Os ensinamentos, para que a gente possa crescer, possa buscar Deus cada dia mais. Deixe Deus entrar na tua vida, para que a gente possa daqui para frente sentir mais a aproximação dos espíritos de luz, gente. Vamos sentir mais. Eles estão tão próximos de todos nós, nos ajudando a todo momento. Só que as pessoas, mas será? Imagina que Jesus está aqui no meio de todos nós, não é? Os bons espíritos, Bezerra de Menezes, estão aqui no nosso meio. Por quê? Se eles ficarem só no mundo lá em cima, não é? Que vantagem eles estão fazendo? Nenhuma. Que amor que é esse? Egoísta? Não. Eles têm pureza, então eles vão estar no meio que necessita da energia, do esclarecimento, né? De uma postura de maior conforto espiritual, soerguendo as pessoas no meio das trevas, né? Da dor, do desânimo. As pessoas não têm, parece que mais confiança em nada. Vamos confiar. Deus está presente, né? Todo momento, nos catando do chão, nos erguendo, para que a gente possa vencer, ser, não é? O vencedor. Senão, o que nós estamos fazendo? Né? Desprezando os ensinamentos de Deus e de Jesus. Isso seria uma afronta para Deus e para Jesus, se a gente não fizer nenhuma melhora, não é? Eles com tanto amor, trazendo as instruções, e a gente pondo dúvida, mas será que é isso? Não é?
Não, eu vou lá na outra igreja, porque é o que fala, não é? Nós crescemos com essa, não é? Com essa direção, porque os nossos pais também não tiveram essa oportunidade, esse conhecimento. Eu falo pelo meu pai, ele morreu desesperado quando eu procurei a doutrina espírita e ele, não é? Vendo que eu não ia sair da doutrina, ele se apavorou de uma tal maneira que ele tinha assim piedade. A minha filha vai para o fogo do inferno quando ela fizer a passagem. Que pai que quer, não é? Que desespero ele sentiu. Mas quando ele fez a passagem, ele precisou amputar a perna e chegando no mundo espiritual, ele viu, né, tudo e começou a entender o que realmente era a passagem, o mundo espiritual. Ele volta, não é, com o enfermeiro segurando ele até a cadeira onde eu estava ministrando o passe naquele dia. Ele fala: filha, hoje eu vim ver onde você trabalha. Continua, filha, você está certa. Naquele momento ele levitou. Ele não precisou mais dos enfermeiros, porque ele se desligou daquela marra, daquilo que ele tinha toda a existência, né, uma informação malvada, não é? Quanto ele sofreu e, na verdade, a vida precisou de fazer a passagem para entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, que mortos somos nós. A matéria é morta, porque quem dá a vida a esse corpo aqui, essa carne, é meu espírito, que é imortal, não é? Então, que Deus nos abençoe e que a humanidade possa começar a entender, para que possamos buscar Deus sem demora. Jesus, nós temos mais afeto e amor por essas criaturas que estão aí para nos ensinar, para nos tirar dessa angústia, né? Desse tormento, dessa mentira, para que a gente cresça moralmente, espiritualmente e sabendo que nós somos espíritos e quanto nós podemos fazer em favor do nosso próximo. E a caridade, ela tem que ser um ato natural, né? E a caridade é aquela que você dá do seu tempo, dá do seu amor para o seu irmão, né? Não é nada mais que isso, né? E a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, a gente vem aqui para fazer a prova, mas a gente já estudou antes, no mundo espiritual. Então, a gente veio preparado. Só que aí a gente tem esquecimento, e quando vem a dor, a gente se desespera, não aceita, né? Mas já está tudo certinho, a gente tem que passar, né? E se a gente passar com fé, acreditando, vai ser mais leve, né? Então, eu costumo dizer assim, sempre estou dizendo isso. Ninguém vai tirar nossas provas, mas Jesus vai dar força para a gente, as casas de oração, a nossa casa, né, a nossa casa espírita, dá força, dá um entendimento, mas a gente vai ter que passar por elas. Né? A coragem para a gente aceitar. Quando a gente entende, é mais fácil, né? Agora, quando a gente não entende, a gente acha que a gente é vítima, né? E que Deus nos abandonou, mas Deus não abandona ninguém. Né? É isso aí. Vamos buscar. Não é? Então,
o que pode tirar. O que faz a gente, né, mais aplicado hoje, né, é não ter medo não, é enfrentar, né? Eu enfrentei. No primeiro momento, eu sei que eu magoei meu pai, né? Mas a hora que ele pôde entender, ele agradeceu, não é? Então, é o que nós temos que buscar, gente. E é tão certo quanto o dia e a noite, o sol que amanhã há de nascer e clarear o nosso dia. Nos ajude, Senhor, nesse entendimento maravilhoso, nessa alegria de viver, porque nós sabemos que nós estamos sendo amparados e fortalecidos a todo momento. É só querermos. Vamos sair da ignorância, buscando o conhecimento. Vamos sair das trevas, buscando a luz. Vamos sair das coisas ruins, buscando as boas, o entendimento, para que a gente possa viver melhor, né? Que a gente possa ser auxílio àqueles que ainda duvidam, vacilam. Eu tenho a certeza absoluta dessa verdade, porque eu vivo nos dois mundos ao mesmo tempo. Obrigada, Senhor. A nossa Mãe querida, Maria Santíssima, ajude as pessoas a entenderem, a buscarem, a terem a confiança necessária. Aqueles que nos seus lares aguardam com a garrafa de água, a jarra de água, a espiritualidade maior já está fazendo, está colocando na água os elementos balsâmicos, calmantes, que todos precisam, todos nós precisamos. Está fazendo a limpeza fluídica, espiritual, nos lares, para que a gente possa estar mais pertinho, confiante, em segurança. Faça o Evangelho no lar. É o melhor remédio para afastarmos os espíritos ignorantes, os espíritos que nada querem com a verdade, espíritos trapaceiros e mentirosos, enganadores, zombeteiros, que tanto querem nos prejudicar. Mas a gente tem que ser mais esperto que eles. O que eles têm muito medo é da oração, é a luz. Vamos fazer luz para que eles possam fugir envergonhados, mas que possam também voltar, se estiverem interessados na transformação e na melhora. Nós convidamos a todos a buscarem a luz, a virem buscar essa verdade, esse amor tão grande que Deus e que Jesus oferta a todos nós. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os divinos exemplos
do nosso mestre e médico Jesus. Mãezinha querida, abençoe, acolha sob os seus braços, sob a sua luz, toda a humanidade em desespero. As pessoas que possam estarem mais preocupadas, o entendimento, o conhecimento para se livrarem das dores, dos espíritos inferiores. A pandemia que volta para fazer um breque para que o homem possa trilhar o seu caminho de amor. É a pandemia, é a doença do desequilíbrio. Qual é o primeiro remédio? Equilíbrio mental. A caridade com amor, com coragem, com força, determinação, auxiliar o outro, são os remédios que nos curam da Covid. Ajuda-nos, Senhor, a levar, a passar para as pessoas desse nosso mundo, que são nossos irmãos, a buscarem Deus, a buscarem a luz, saindo das trevas, saindo da escuridão. Não se deixe levar a falsos cristos e falsos profetas, iludindo as pessoas que não têm o conhecimento, para que possam serem levadas de roldão para as sombras, para a dor, para o sofrimento. Ó Jesus amigo, deixe Jesus entrar nos seus lares. Abra as portas. Donizete e seu Zerlino Dorim passam de rua em rua, batendo em todas as portas para que elas possam se abrir, para que a luz entre, para que o amor possa fazer as pessoas acordarem e despertarem para a luz, para o amor. Obrigada, Senhor. Quer fazer Quero fazer um agradecimento, pedindo a Deus, a Jesus, por cada um que aqui está presente e por cada um que está em sua casa, para que Jesus permita que os bons espíritos possam se aproximar e levar um passe de luz, um passe de amor sobre cada um de nós. Muito obrigada, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.